Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do profeta Isaías. Ei-lo, meu Senhor, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para os olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado a matadouro. Ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até a morte, até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois ele entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte
e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro:
não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ele estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então, tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus.
Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem! Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilato levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, teremos a sorte grande, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher,
este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio a tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, o envolveram com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e, no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Irmãos que estão nos acompanhando através dos meios de comunicação social, aqui estamos reunidos nesta hora em que recorda a paixão e morte do Senhor. Celebramos neste dia um profundo vazio. Estamos numa igreja praticamente sem nada, porque aqui falta a presença dele.
o Cordeiro Real, o Cordeiro Pascal. E celebramos esse dia, o dia do abandono, o dia da entrega, o dia também que Jesus expressa para nós o seu amor. A você que nos acompanha, estamos unidos em orações, oração com toda a igreja e por toda a igreja. Rezamos para que esta Sexta-feira Santa nos ensine a viver mais de perto o amor de Deus. Não um vazio no coração, não talvez o medo ou a insegurança, mas a fé consciente, uma fé verdadeira, uma fé que nos faça compreender o amor de Deus está no meio de nós. E por isso essa liturgia da palavra nos traz um tema muito rico, a renovação da antiga aliança. Com esta celebração da Sexta-feira Santa, a aliança passada, a aliança do Antigo Testamento, ela agora cumpre-se e vem o Novo Testamento. Por isso, como celebrávamos ontem, é a ceia do amor, é o novo mandamento, é o novo ensinamento. A Páscoa vem nos ensinar esse grande sentido, é a aliança. Deus que fez aliança com os seus. E nesta aliança, na cruz, hoje, Jesus dá o seu grande grito, um grito de entrega, um grito de amor, um grito de abandono. E no seu grito, a terra é unida ao céu. Neste grito, o céu está na terra e a terra pode experimentar o céu. E aí nós poderemos dizer, a aliança foi concluída no sangue de Jesus. A aliança foi agora selada naquele que não teve nenhum crime, nenhum mal, mas a sua morte é o sinal de vitória. A sua morte é o sinal de um caminho novo. Por isso celebramos nessa tarde a sua entrega. O vazio que a igreja enfrenta é para dizer, precisamos nos preencher do amor desse Deus. Esse amor que deve ser expressado em nós no novo mandamento que Maria vai nos ensinar. Maria também expressa para nós o sinal desse mandamento. Ela faz a passagem do antigo para o novo, porque ela trouxe Jesus, ela trouxe o Salvador do mundo, e agora ela será chamada a arca dessa nova aliança. A aliança antiga passa, e Maria aponta para nós a nova aliança, quando o Pai entrega, ou melhor, quando Jesus a entrega a ela nas mãos de João. Aqui nós temos este belo encontro, a igreja e a palavra. Maria é a igreja, Maria é a voz da igreja que nasce, a igreja que ressuscita, a igreja que vence a morte, a igreja da nova e eterna aliança. João, o discípulo amado, representa a palavra de Deus viva na comunidade. Quando a comunidade celebra a palavra de Deus, escuta, medita e guarda essa palavra, ela tem um novo sentido. Maria e João estão juntos. Aqui a palavra e a igreja se encontram. Mais uma aliança. Aliança que a igreja deve viver. Aliança indissolúvel do amor de Deus para conosco. Esta aliança que Jesus nos ensinou e nos ensina, como ele mesmo disse, o meu reino não é daqui. O reino de Jesus não é do mundo, não é dos homens. Por isso, Pilatos o interroga. E Pilatos pensa que Jesus seria um derrotado. Mas Jesus responde para ele, se sou chamado de rei, de fato eu sou. Mas o meu reinado não é daqui. O meu reinado não é semelhante ao de Pilatos, ao de Herodes, ao de Caifás e todo aquele povo que governavam naquela época. O reino de Jesus é o reino de amor, é o reino da paz,
é o reino da solidariedade. Então, nessa tarde, celebramos esta aliança. Aliança que um dia, quando Deus criou tudo, quando Deus fez homem e mulher e criou todo o universo, ali a sua aliança era colocada no coração da humanidade. E essa aliança foi vivida por gerações, povos, raças, línguas, costumes, mas uma aliança que alguns não entenderam. Uns ficaram presos aos costumes passados, numa aliança que era apenas uma lei que oprimia, uma lei que excluía, uma lei que talvez não desse o sentido à vida. Jesus é a nova aliança. Jesus veio para dar um sentido novo à humanidade. Com esta celebração, nós celebramos o grande encontro de Deus conosco. Celebramos a grande manifestação de Deus em nossa história. Nessa tarde, nesta sexta-feira santa, nessa celebração da paixão e morte do Senhor, a celebração da cruz, porque sabemos que a cruz é o centro referencial desta celebração. E nesse encontro, rezemos por nós, rezemos por toda a igreja, rezemos para que a palavra de Deus não passe, não morra, mas que essa palavra fique em nossos corações. Estamos em comunhão com você, irmão e irmã, que está nos acompanhando, e queremos pedir ao Senhor que esteja em nossos lares, no Brasil e no mundo, principalmente nesse contexto social em que vivemos com tantas dificuldades, em que o mundo passa por medos, por provações, mas devemos ter a grande certeza: o amor de Jesus não passa, esse amor não é destruído, esse amor não morre. Precisamos confiar, mesmo que enfrentemos essas tribulações, esse medo que a sociedade hoje tem, devemos ter a certeza: um vírus não pode nos destruir, porque Jesus é mais forte e maior do que a morte, do que o inimigo. O mal não pode nos vencer, porque ele já nos conquistou. E a sua aliança hoje, selada no seu sangue, esta aliança que hoje, na cruz, no alto da cruz, do seu coração, jorra para o mundo inteiro. Esta aliança é o coração do homem e da mulher que deve viver o amor de Deus. Um amor que não passa, um amor que deve durar. Então rezemos. Rezemos por nós, rezemos por toda a igreja, rezemos pelo mundo, por aquelas famílias vítimas do coronavírus. Rezemos para que a paz seja a vida maior em nós. E agora preparamos para as orações que a igreja nos propõe para essa tarde. A oração universal. Pelas vítimas da atual epidemia. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual epidemia, para que Deus nosso Senhor conceda saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Deus eterno e onipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos teus filhos que sofrem esta epidemia. Aliviai a dor aos que sofrem, dá força a quem está a seu lado. Acolhe na tua paz os que já partiram, e para todo esse tempo de tribulação, faz com que todos encontrem
o auxílio da tua misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E nós continuamos essa primeira oração, como já rezamos, para as vítimas do coronavírus, e agora rezamos por toda a igreja. Esta oração, lembramos da Mãe Igreja espalhada por todo o planeta Terra. Irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Santo Padre, o Papa. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Paulo César, pelo seu auxiliar Eduardo, e por todos os bispos, presbíteros, diáconos da igreja, e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos, e por todos os ministros do vosso povo, fazei que a cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus.
Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento, para que os renascidos pelo batismo sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão, a seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro.
Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vivendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro, o Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Você que está nos acompanhando, nós faremos essas últimas orações ajoelhados. Se na sua casa também você pode, como nós sugerimos, preparar na sua casa um pequeno altar com uma vela acesa, um crucifixo. E nessas últimas orações, vamos rezar por todas as famílias do mundo. Todas as famílias. Traga ao seu coração aqueles e aquelas que estão passando por muitas dificuldades. Aqueles que se separaram de seus entes queridos. De modo especial, aqueles irmãos vítimas do coronavírus e outras doenças. Todos que morreram, descansem em paz. Também dos enfermos que estão sofrendo em casa nos hospitais. Os idosos, aqueles que têm uma deficiência física, rezar por nossa juventude, nossas crianças, adolescentes, nossos adultos, rezar pelo Brasil, pelo mundo, para que a paz reine e que este mal que está tirando a paz de muitos, nesta sexta-feira santa, ele possa ser destruído, dizimado de nosso meio. Então, nessas orações, coloquemos no Jesus crucificado e morto aquela oração que está no seu coração, aquele pedido que está reservado no seu ser. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Nessa oração, reze pelos governantes, reze para que nossos governantes governem com justiça e com paz. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. São muitos e muitas que passam por momentos tristes. Rezemos por eles. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças,
de modo especial este coronavírus, e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Coloque a mão direita em seu coração, irmão e irmã, unido com toda a igreja, finalizando essas orações que chamamos de oração universal. Coloquemos no coração de Jesus, transpassado pela lança, e deste coração jorra o sangue e a água, é o coração misericordioso. Deste coração veio a aliança mais bela que temos, o batismo e a Eucaristia. O grito de Jesus abandonado na cruz é a sua entrega ao Pai. E com este grito, a humanidade inteira foi acolhida ao seu coração. Enquanto muitos pensavam que ele estivesse abandonado, jogado fora, o Pai o acolhe. O grito de Jesus na cruz seja também o clamor de mulheres e homens do mundo que nesta hora clamam por vida. Que Jesus crucificado acolha este clamor. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que te fiz, meu povo eleito, dizem que te contristei. Que mais podia ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Caros irmãos e irmãs em Cristo, esse momento é o marco desta celebração da palavra. É o único dia que nós não temos Eucaristia, sacramento nenhum. É o único dia do ano que o padre pode celebrar a celebração da palavra, não preside a Eucaristia. Nós teremos agora
o momento de receber a cruz. Você que está em casa, você também vai estar adorando a sua cruz. Não a cruz do seu crucifixo, mas a cruz do seu coração, dos problemas, das dificuldades. E nós, nesse gesto tão simples, ao acolher esta cruz, já finalizamos essa primeira parte da celebração da palavra e já entramos para o rito de comunhão e assim já finalizamos esta simples celebração. Acolhamos e deixemos que o crucificado esteja conosco. Que as dores do Cristo nessa tarde também possam estar unido às dores de tantos homens e mulheres do mundo. Que nessa hora, tantos que estão agonizando, Jesus crucificado, com o seu sangue sagrado, esteja nesses corações, nessas vidas, trazendo o conforto, a esperança. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Entreguemos nas mãos de Jesus a nossa vida. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Jesus, que dessas profundezas, ele crucificado, ele que desce ao abismo da terra para levar toda a criatura ao céu. Jesus crucificado, descido ao chão, à terra, quer também atrair todos nós ao seu coração. E nós, no nosso coração, estamos adorando. No nosso coração estamos dizendo: Jesus, eu creio em Ti. Jesus, eu creio na Tua palavra. Jesus, eu creio na Tua infinita misericórdia. Só Jesus tem o poder de curar, de libertar e de salvar. Nas mãos de Jesus crucificado, nas mãos de Jesus abandonado, entregamos a nossa vida, como nesse dia relembramos Ele entregando a sua vida nas mãos do Pai. E nós agora continuamos com o rito da comunhão. E nós preparamos, como eu já disse, hoje é o dia que nós não temos missa, então agora nós preparamos este altar apenas com o corporal. Não tem toalhas, é o vazio, é o verdadeiro abandono. A igreja está morta, Jesus está morto, mas Ele quer amanhã ressuscitar em nossos corações. E por isso
nós trazemos a este altar as hóstias consagradas, o sinal da nossa comunhão, o sinal da nossa vida, o sinal da nossa esperança. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e nessa tarde santa da morte de Jesus, sejamos livres de todos os pecados, e enquanto vivendo na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disse aos seus apóstolos: eu deixo a paz, eu dou a minha paz, não olhei nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz, a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim.
Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Este é o dia que não teremos bênção. Começamos ontem à noite, a bênção será só amanhã, na vigília pascal. Então agora é a bênção sobre o povo. Você que está unido conosco, você que está acompanhando esta celebração da paixão e morte do Senhor, essa bênção se estende a todos os corações, todas as famílias, de modo todo particular, aqueles que estão sofrendo, aquelas famílias que estão passando por momentos tristes, aqueles momentos de desolação. Que Jesus crucificado esteja nesses lares e também com nossos irmãos entristecidos pela morte de seus entes queridos. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Na paz do Cristo crucificado, vão ou fiquem em paz e Ele vos acompanhe. Graças a Deus.